Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Mais auxílio para estados afetados pelas chuvas e estiagem. Liberados 968 milhões de reais para auxílio à população. Verba também vai ser usada para a recuperação de estradas danificadas pelas enchentes. Eduardo Biagini. O dinheiro ainda pode ser usado para o resgate aéreo da população atingida, transporte de medicamentos e equipamentos e também para o restabelecimento de serviços essenciais em áreas que ficaram isoladas. E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil. O Ministério da Saúde inclui vacina da Coronavac para crianças e adolescentes no Plano Nacional de Operacionalização. Abrir uma empresa sem precisar ir até cartórios e juntas comerciais. Empreendedores contam com o auxílio do Balcão Digital, que vai estar presente em mais de 11 estados. Márcia Fernandes. Com as ferramentas, é possível abrir uma empresa em menos de 2 dias. E vamos falar sobre a proteção de informações e dados pessoais dos brasileiros em uma entrevista ao vivo com o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves Júnior. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Ao fazer uma compra ou preencher um formulário pela internet, fornecemos informações pessoais a empresas. O vazamento desses dados pode gerar desde aquelas ligações indesejadas de telemarketing até a abertura de uma conta bancária por outra pessoa. É função da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, proteger as informações pessoais dos brasileiros, garantindo assim o direito à privacidade. E a Voz do Brasil recebe aqui no estúdio Valdemar Gonçalves Júnior, diretor-presidente da ANPD, que vai falar sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados e também da Semana da Proteção de Dados Pessoais, que começa na próxima segunda-feira. Boa noite, diretor. Boa noite. Diretor, por que a gente precisa ter uma lei específica para proteção de dados? No Brasil, nós tínhamos proteção de dados pessoais de uma forma espalhada na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor. Então, a LGPD ela veio centralizar todos esses direitos numa lei bastante baseada na lei europeia, e é uma lei complexa, mas importantíssima para nos colocar no cenário com outros 130 países, fornecendo uma segurança jurídica às empresas que queiram entrar no nosso país e, principalmente, dando uma proteção de dados ao titular de dados. Diretor, quais as consequências da exposição de informações pessoais? Nós temos diversas consequências. Então, nós estamos num período que vários vazamentos têm sido divulgados. A sua identidade pode ser, por exemplo, roubada, a pessoa abrir crediários, abrir financiamentos usando os dados que você, de alguma forma, teve uma invasão da sua privacidade. Agora, a gente falou agora há pouco que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi em agosto do ano passado. Queria que o senhor explicasse para a gente rapidamente o que é a lei e qual que é o principal objetivo. Então, a Lei de Proteção de Dados ela veio depois de 5 anos de debates e ela realmente foi aprovada em 2018. Então, não foi ano passado, em 2018 foi aprovada uma lei que entrou em vigor em 2020, setembro de 2020, e o sancionamento, então deu tempo para que as empresas se adequassem à lei, o sancionamento entrou em vigor em agosto do ano passado. Isto representa uma importante marca para a nossa sociedade, para o Brasil, onde toda a discrepância em relação à LGPD ela poderá ser fiscalizada e até mesmo sancionada. Agora, diretor, o senhor pode dar exemplos para a gente de situações em que a lei já está sendo usada? A nossa proteção de dados, ela oferece toda a garantia, todo o processo de proteção que uma empresa deve ter. Então, quando nós temos uma denúncia, nós passamos a entrar em contato com a empresa,
Se for o caso, abrimos um processo e a partir de então é feito toda esta ação. Eu necessito, por exemplo, de dosimetria. Eu não posso correr o risco de aplicar uma multa tão pequena que compense ao transgressor continuar cometendo aquela transgressão. Então, são manuais de dosimetrias que nós estamos preparando. Não tivemos o tempo ainda de oferecer isto. Mas, desde o dia 1º de agosto, qualquer desacordo com a nossa LGPD pode ser punida dentro de um processo legal. E quais são essas possíveis punições para empresas ou órgãos do governo que não cumpram a lei? A punição, ela vai de uma simples advertência com prazo para se solucionar o problema. Ela passa por multas de até 2% do faturamento do ano anterior, isso limitado a 50 milhões por multa. Eu posso ter uma suspensão temporária de tratamento de dados. É a parte, vou dizer que eu acho importante, uma empresa ela leva vários e vários anos para construir uma reputação na sociedade, que pode ser desintegrada numa ação desse tipo. Então, são diversas punições, mas eu deixo bem claro que a autoridade ela não quer punir, ela quer que, vamos dizer, o direito seja respeitado. É claro que a punição é aquele recurso que nós vamos utilizar para quem não tiver essa sensibilidade. Então, é uma norma responsiva que nós estamos aplicando e tem surtido bastante efeito. De forma geral, as empresas veem como um investimento essa proteção aos dados do seu titular. Agora, diretor, o que uma pessoa deve fazer assim que ela souber que os dados dela foram vazados, dados pessoais? Ela deve mitigar os seus riscos, vamos dizer. Então, ela tomou conhecimento. Nós lançamos um manual junto com o CERT-BR com diversas ações. Então, a troca de senhas, comunicar a empresa, entrar em contato com a empresa que teve este vazamento, ele é muito importante. E a autoridade, sempre que eu tenho alguma divulgação dessas, nós abrimos um processo. Então, é responsabilidade da empresa, quando ela tem algum indício de vazamento, ela analisa esse risco, comunica à empresa e comunica aos titulares. É uma forma de você mitigar qualquer ação mais desagradável que possa vir a ocorrer. Agora, o brasileiro tem uma cultura de proteção de dados? Ele sabe como agir para que as suas informações pessoais não vazem? Não, a lei é recente. Se nós olharmos a lei europeia, ela tem a data de 2016, então parece que é uma lei que é bem próxima da nossa. No entanto, a lei europeia ela veio como uma evolução de várias diretivas que tratam desde os anos 90. Então lá eles já têm essa cultura. Nós ainda vamos alcançar essa cultura. A gente sabe que cultura não é algo instantâneo, leva-se tempo. Então nós estamos desenvolvendo diversas ações com o objetivo maior, em alterar essa cultura de proteção de dados, não só para os setores empresariais, mas também para o titular de dados. Seria ele pode mitigar. Essas ações são campanhas para informar a população? Essas ações, vamos dizer, são diversos acordos de cooperação técnica que nós temos firmados. Então, por exemplo, Senacom, com o objetivo de acessar ao consumidor. Então, já fornecemos manual, temos feito campanhas com os dois órgãos. Com o CERT-BR, na área de invasão, também nós desenvolvemos uma cartilha. Já esse ano, nós temos as eleições. Então, com o TSE, nós montamos um guia orientativo para o candidato, o eleitor, os partidos, as coligações. Então, são ações que nós temos buscado. A principal ação que eu tenho visto é junto ao MEC, onde eu vejo que cada vez mais cedo a criança, o adolescente estão se expondo nas redes sociais. Então, é colocar essa cultura desde lá dos primeiros anos escolares, mostrando à criança, ao adolescente, o risco que ele tem ao expor seus dados pessoais. E acho que isso é importante, vamos dizer, nós caracterizarmos lá na raiz, o mais cedo possível. Agora, diretor, a ANPD vai realizar a partir da próxima segunda-feira a Semana de Proteção de Dados Pessoais. Como é que vai ser esse evento e como é que as pessoas podem participar? A semana que vem, no dia 28, nós temos o Dia Internacional de Proteção de Dados e Privacidade. É algo instituído pelo Comitê Europeu, em função de aniversário da primeira norma que se tratou disso, que é a Convenção 108. Então, nós achamos extremamente importante, durante todo esse período, nós divulgarmos ações
que já colaborem nessa mudança de cultura. Então não será um evento, será uma semana onde no nosso site, anpd.gov.br, nós vamos lançar diversos filmetes abordando o assunto. Nós participaremos também de diversos eventos, muitas empresas têm feito isso, então são diversos eventos em que nós, presidente, os diretores têm colaborado para essa divulgação dessas informações extremamente importante à população brasileira. Agora, o senhor falou agora há pouco das eleições. Esse ano a gente tem em outubro, né, as eleições nacionais. No início de janeiro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o TSE lançaram o Guia das Eleições. O senhor pode falar um pouquinho sobre o guia, a quem ele é destinado, que orientações ele traz, quem pode ter acesso? Sim, o nosso guia, ele está adequando toda essa eleição à ANPD. Então, nós temos diversas informações extremamente importantes ao partido, às coligações, ao candidato, aos eleitores. Então, é algo bem aberto, numa linguagem bem próxima. Nós sempre procuramos montar esses guias com o setor específico, justamente, que tem o expertise da ação. Então, tudo que nós consideramos interessante, nós estamos lançando como um guia orientativo a este público. Diretor, no fim do ano passado, houve aquele incidente lá de segurança no site do Ministério da Saúde que tirou do ar diferentes bases de dados, como o aplicativo ConectSUS, onde estão os dados aí da vacinação no país. Qual foi a atuação da ANPD nesse caso? A ANPD, ela entra em contato com a empresa, ao mesmo tempo ela já lança outras informações, buscando, por exemplo, Polícia Federal, GSI, tendo em vista a mitigar isto e evitar que cause um dano maior aos titulares, possa vir a repetir, e em função disso nós abrimos um processo para averiguar. Para nós é muito importante mitigar o risco. Então, nós queremos ver se todos os passos que o órgão tomou foram suficientes, se eles poderiam ter sido evitados, quais as ferramentas que se evitariam prejuízos desse tipo a toda a população. Agora, diretor, uma pergunta que eu acho que interessa a quase todo mundo que tem um telefone celular. Como é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode atuar no caso daquelas ligações de telemarketing que a gente recebe várias vezes por dia, todos os dias? O telemarketing, se a pessoa se sentir incomodada, ela já entra em contato com a empresa. Quem forneceu os seus dados para ela ligar? É o primeiro contato. Mas eles não falam, né, diretor? Ela não conseguiu. Nós temos a NPD e nós temos até um caso no Brasil onde o titular entrou com ação, o juiz penalizou a empresa, multas diárias, até que seja fornecido quem que liberou aquele dado. Aí, com essa liberação, nós vamos atuar se este compartilhamento era algo autorizado, era algo lícito. Então, é nessa ação que nós vamos entrar. Não tem um canal direto? Porque é mais difícil, assim, para pessoas mais simples conseguirem entrar com uma ação. O direto com a gente, eu não sei, para quando você fornece os dados, você sabe para quem forneceu. Nós não saberíamos. Então, quem forneceu os dados para esta operadora de telemarketing, que para a gente é o mais importante. Entendi. Então, e dois, a NPD ela consta com 50 pessoas trabalhando. Então, essa é a primeira instância, ser direto ao controlador de dados, que é aquele que recebeu e dá todo o tratamento, inclusive esse compartilhamento que pode ser indevido, diminuiriam bastante nosso trabalho e permitiria que nós tivéssemos uma atuação mais eficiente, menor perda de tempo nesse caso. Bom, nós conversamos ao vivo com o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Waldemar Gonçalves Júnior. Diretor, muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade da gente levar esse conhecimento a todo o nosso público do Brasil. Boa noite.